Estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Estamos refletindo sobre os 5 pilares, as 5 solas que surgiram durante aquele movimento lá no século XVI e que de uma maneira clara, uma maneira direta, resumem a crença, a teologia do movimento protestante. Eu pergunto, você já memorizou primeiro somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, só a Deus glória, só vocês, vai lá, não é para falar em línguas, é para falar normalmente, somente a, vai lá, somente Cristo, só a Deus glória. Celebramos também em especial a vida de Martinho Lutero, a sua interpretação da Bíblia, o que resultou naquele dia, 31 de outubro de 1517, na fixação das suas 95 teses, naquela porta que serviu como um mural de avisos, de protesto, de discussão para que os abusos interpretativos fossem repensados, e aquele dia, aquele momento, aquela época, abriu as portas de um novo momento. E deu para que o povo começasse a pensar, começasse a olhar para as Escrituras, como disse, traduzidas então para o alemão. E assim as pessoas tinham acesso e confrontavam qualquer manipulação que fosse feita em nome de Cristo, mas que não refletisse o que a palavra diz. E nesta manhã nós vamos continuar essas reflexões, e o convite é para que pensemos sobre o sola fide, somente a fé. Somente a fé não é invenção da reforma, mas somente a fé é o primeiro conceito, a primeira ordem direta de Deus para a caminhada, a primeira ordem direta de Deus na relação entre criatura e Criador. Lá no Éden, Deus disse: acredite no que eu digo. Acredite na minha palavra. Fé era requisitada, a fé que era uma exceção, um único item. E o único item dessa fé era: não coma de uma árvore. Faça muitas coisas. Execute, trabalhe, cultive, guarde, multiplique. Mas uma exceção. E essa exceção é: coma livremente de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Acredite na minha palavra. Deus, em uma frase, acredite no que eu estou dizendo, acredite neste único item, e o resto aproveite. E o resto desfrute, e o resto viva. E o resultado nós sabemos que foi a ruptura da fé. A dúvida que levou à desobediência, a ouvir e a prestar atenção em uma outra voz que não era a voz de Deus. E qual foi o resultado? O resultado desta quebra da palavra de Deus é o que chamamos de primeiro pecado, e que pode ser definido como a falta de fé no que Deus disse e a ação contrária ao que Ele ordenou. De modo que comer da árvore foi um ato de descrença. Comer da árvore foi acreditar em outra voz ao invés da voz do Pai. Comer da árvore foi ouvir a razão equivocada, a razão inclusive do outro e não a razão dele. Comer da árvore foi afirmar: faço o que eu quero e não o que ele diz. E só faço o que ele diz quando entendo que o que ele diz é o que eu quero. E aí eu faço. E quando nós assim fazemos, nós rompemos com a fé. Nós rompemos com a crença fundamental, aquilo que nos conecta a Deus, que é a nossa fé. Pois tudo, meus irmãos, tudo que nós executamos na nossa espiritualidade é resultado, primeiramente, da minha fé, do meu ato de crer. E este crer deve ser contínuo, este crer é para todas as circunstâncias. Esse crer é para todos os encontros com as adversidades. E essa fé, que se torna então sola fide, somente a fé, foi revisitada, foi pregada pelos reformadores.
E eles iniciaram essa análise, este entendimento a partir do que nós chamamos dos heróis da fé do Antigo Testamento. Em gente que creu, gente como Abraão. Abraão que foi colocado à prova, numa prova absurda, uma prova que somente Deus realmente pode prestar contas dela, por ser supremo, por ser o Deus Altíssimo, que pede seu filho em sacrifício, e que Abraão escuta, e Abraão ouve, e Abraão dá crédito a essa palavra. Abraão leva em conta que Deus que mandava oferecer o seu sacrifício, o seu filho, era o mesmo Deus que podia ressuscitá-lo dos mortos. E Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Isso significa no original que isso entrou em crédito, como alguém tem um crédito a mais numa conta bancária, tem um juros a mais que é ganho. Pela fé, os reformadores entenderam que Isaac abençoou Jacó e Esaú porque acreditou na história que Deus contou para o seu pai. Deus começou algo com meu pai obedeceu, e agora é a minha vez de obedecer e crer. E ele então abençoa Jacó e Esaú a respeito do futuro deles. Ele representava a continuidade da promessa, ele representava o passar de bastão, e Isaac creu. Pela fé, Jacó caminhou, enfrentou provações por toda a sua vida. Você estuda a vida de Jacó e chega à conclusão que ele não tem dias de paz, que o tempo inteiro está uma nova bomba caindo na sua cabeça, uma nova provação, um novo reencontro com aquilo que ele fez ou com aquilo que ele deixou de fazer. Ao ponto que quando ele está prestes a morrer, olhando para si próprio e percebendo que ele está não na terra que Deus prometeu, mas que estava no Egito, ele pede aos seus irmãos, dizendo: olha, que os meus ossos não fiquem aqui, eu vou morrer, vocês me prometam, levem o meu corpo para a terra que Deus prometeu que irá nos dar por herança. E Jacó morre no Egito, mas é sepultado na terra de Israel. Vem o seu filho José depois, seguindo a mesma ordem, seguindo a mesma fé, seguindo o mesmo caminho de seu pai. Antes de morrer, ele também pede a mesma coisa: eu vou morrer na terra, que não é a terra que Deus prometeu que nos daria. Então, da mesma forma, peguem o meu corpo e levem quando vocês saírem daqui. Transportem os meus ossos, porque eu não vou ficar nem morto no lugar onde Deus não prometeu para mim, nem morto. Pela fé, Moisés, recém-nascido, escute isso, pais, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais. E por quê? Pois seus pais viram que não era uma criança comum. Pois seus pais, entendendo a vocação de povo chamado de Deus, preferiu esconder seus filhos. Esconda seus filhos, pais. Esconda seus filhos. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa, colocou sangue nos umbrais da porta. Por quê? Porque aquele anjo da morte passaria, e ele creu: vai passar e eu vou obedecer, eu vou colocar o sangue, para que quando venha esta morte, nós estejamos protegidos. Quem garantiu a ele que isso ia acontecer? Ninguém, mas ele preferiu crer. Pela fé, os muros de Jericó, depois de serem rodeados, caíram. Pela fé, somente pela fé. Então, quando os reformadores começam a olhar para estes temas, e quando começa esse alicerce crescer, então somente a fé, essas histórias dão força para o argumento, para a prática, para a vida. E aí, depois desses heróis, chegamos nos profetas. E aí você abre lá Abacuque, que diz assim: o ímpio está envaidecido. O ímpio vive no seu egocentrismo. Ele vive no vapor da vaidade, ou na vaidade que é vapor, que vai subir. E ele tem os seus caminhos. E os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua
fidelidade. O justo viverá na fidelidade daquilo que ele crê. E quem é então esse justo? O justo primeiro descrito na Bíblia é Noé. Justo, bom, andava com Deus. Andava com Deus como andou um homem anterior a ele, Enoque, andava com Deus. E porque andava com Deus, Deus o levou. Noé, justo, que para salvar a sua vida da catástrofe e julgamento do dilúvio, teve que crer contra tudo e contra todos. Como nas palavras do Senhor Jesus, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Só que para ele entrar na arca, ele teve que passar algumas décadas construindo, somente com uma única frase de Deus: construa porque eu vou destruir. Somente lutando contra todos, contra o riso, contra a vida. Então perceba, justo é o que crê, justo é o que anda com Deus, justo é o que não somente crê, mas anda com Deus, mas que mantém a crença durante a caminhada. É por isso que posteriormente o apóstolo Paulo diz que a nossa missão é combater o bom combate e guardar a fé. Justo é aquele que é íntegro em sua conduta, que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não difama. Justo é o que não faz mal ao seu semelhante. Justo é o que não fofoca e nem calunia o próximo. Justo é aquele que rejeita quem merece desprezo. Justo é quem honra os que temem ao Senhor. Justo é quem tem uma só palavra, mesmo quando ele sofre ou é prejudicado por manter a sua palavra. Justo é quem empresta dinheiro e não visa lucro. É quem não aceita suborno, quem não aceita propina. E diz o Salmo 15, quem assim faz, o justo, ele nunca será abalado. Este modelo então de conduta define quem é, define o que devemos ser. E que Abacuque em uma frase disse: este, o justo, viverá pela fidelidade do que crê, o justo viverá pela fé. Como disse então, somente fé não é objeto de criação da reforma. Somente a fé começa com a primeira ordem do Éden e vai passando pela vida prática dos heróis do Antigo Testamento. Chega no discurso profético. E quando você vira a página do último livro profético da Bíblia e entra nos evangelhos e entra nas cartas, você vai perceber que a fé continua o mesmo requisito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, essa carta que tanto influenciou Lutero, ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, do Bereshit, do princípio lá no Gênesis 1, ao fim, é pela fé, como está escrito. E Paulo repete as palavras de Abacuque: o justo viverá pela fé. Paulo vai escrever para os Gálatas e da mesma forma não tem outra definição. E ele diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ninguém mostra o olerite das coisas boas para Deus ou dos resultados das façanhas para Deus. E Paulo conclui: o justo viverá pela fé. O escritor de Hebreus entra nessa discussão e repete a mesma frase: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. E no trecho que nós lemos aos Efésios, Paulo diz: olha, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Vocês são agraciados com a salvação que ganharam, mas existe um meio, e o meio é a fé. A fé no único caminho, verdade e a vida. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus. E Paulo conclui: para uma finalidade. E a finalidade da graça que nos alcançou e da fé que eu tenho que pega esta graça e toma posse desta graça, Paulo diz, é para fazermos boas obras. E hoje à noite eu falarei sobre isso.
O que significa este texto de Efésios, então? Que salvação é obra de Deus, não é obra humana. Que a fé é a nossa ação nesta aquisição desta obra de Deus. E que as obras se tornam as nossas tarefas. Então Lutero olha para tudo isso, vê tudo isso, identifica essa sistematização daquilo que era antigo, daquilo que é novo, e escreveu certo dia o seguinte: noite e dia eu ponderava, até que via conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela sua fé. Então, escreveu Lutero, entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão dessa descoberta, escute isso, senti que renascera e entrara pelas portas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado. E ele conclui: e esta passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para o céu. 500 anos se passaram deste retorno ao conceito original. E nós, Igreja Batista em Perdizes, representamos uma parcela entre muitas outras parcelas do corpo de Cristo, dos que também creem e que estão espalhados pelo nosso planeta. No passado, quando o assunto é fé, você vai se lembrar disso, nós éramos chamados de crentes. Quem é que se lembra quando era chamado de crente? Eu confesso para você que eu prefiro esse termo do que o atual uso dos evangélicos. Aliás, eu confesso esse meu pecado, eu nunca gostei do termo evangélicos. Me chamavam de crente ou de cristão, eu fico com esses dois. Ser chamado de crente, de alguém que crê, que tem fé, no passado era sinônimo de separação. Era o Bíblia, em alguns outros estados. Era o cara que carrega a Bíblia para ir na igreja, inclusive, algo que está virando interessante, está sumindo. Você acordava domingo de manhã, na porta da sua casa estava aquele bando de crente indo para a igreja. E como você sabia? Porque eles estavam bem arrumados e com a Bíblia na mão. Era pai, mãe, filho, o cachorro e papagaio que falaram ali no aviso. Ser crente era sinônimo de vida reta. Como nos contam os mais velhos, e eu ouvi essas falas de alguns, que na época das lojas de departamentos aqui em São Paulo, principalmente o Mapping, você tinha o seu crédito aprovado ao confirmar que era um crente. Sou crente. Tá certo. Imagine se fosse hoje, tem até ladrão que fala que você é ladrão evangélico. O meu primeiro emprego foi numa banca de jornal. Eu era um adolescente. E por que eu fui trabalhar? Porque o dono da banca chegou para mim e disse: eu queria falar com você, menino. Eu falei: fala. Eu ficava de bicicleta andando em frente à banca. Você não quer trabalhar? Você não quer me ajudar? Eu falei: mas como? Aqui na banca. Você vai ganhar um dinheirinho, você vai trabalhar na banca. Eu falei: trabalhar na banca ele é. E eu estou te chamando porque você é crente. Foi a primeira vez na vida que eu vi alguém, eu falei: porque eu sou crente. Porque você é crente, você é honesto, então eu queria que você trabalhasse aqui. Passou alguns dias, era Deus dizendo alguma coisa. Eu estou na frente da farmácia, andando com a mesma bicicleta, chega o dono da farmácia e diz: você não queria trabalhar aqui não na farmácia? Eu? Porque você é crente. Que você é direito, eu conheço a tua família, você é crente, vem trabalhar aqui na farmácia, quem sabe você estuda isso, olha, eu te ajudo no futuro, pago sua faculdade. Era para ser um farmacólogo. Acho que Deus tinha outras coisas.
mas foi a associação do que significava ser crente para uma criança. Minha mãe falava o tempo inteiro, você é crente, nós somos crentes, nós não fazemos assim, nós fazemos assado, porque nós somos crentes. Os judeus que acreditam em Jesus, se você pergunta, o que vocês são? O que vocês são? Qual é a filiação? Judeu messiânico é termo de americano. Messianic Movement é termo de americano. Quando você pergunta para um judeu que crê, ele diz, eu sou um judeu crente. Eu sou um judeu que crê em Jesus. Eu não sou do movimento, eu sou crente. A nossa fé deve ser o nosso emblema. A nossa crença que nos faz optar pela retidão. A nossa fé que nos dá amor para amar, até mesmo os mais difíceis. A nossa fé deve ser refletida em nossas escolhas, em nossa vida, em nossa ética, em nosso comportamento, em nosso rosto, em nosso olhar, em nossa vida. A nossa fé tem que ser sustentada nos dias ruins, quando tudo acontece e pouco nós conseguimos entender, a matemática não fecha, mas se tivermos essa fé nos sustentará. Fé que nos faz não nos envergonhar do Evangelho de Cristo, não se envergonha de dizer, eu sou um crente em Jesus. Não importa o que a mídia faz com os crentes, não importa o que a mídia mostra de crentes safados, crentes bandidos, não importa. Sejamos estes que mostram o outro lado da história. A fé deve ser no nosso caminho, crer e somente crer e crer até o fim. E eu concluo com a definição de fé presente na carta de Hebreus, e eu quero te encorajar, anote aí no pé da sua Bíblia, no seu telefone, onde você queira, leia o capítulo 11 de Hebreus essa semana, leia inteiro, com amor, com carinho, leia, mas eu leio só a parte principal que diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se eu espero é porque eu ainda não recebi. É a prova das coisas que não vemos. Se eu não vejo, eu não consigo tocar até que se manifeste. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A despeito do que você esteja vivendo hoje, invoque a fé em Cristo. E a fé te sustentará, somente a fé nos bons tempos, nos tempos de angústia, somente a fé sempre. Vamos ficar em pé e orar. E se te falta fé, peça a Deus. E se precisa de mais fé, peça a Deus. Mas lembre-se que parte da resposta dele vai ser desafios para que você creia e experimente a fé que você quer possuir, a fé que nós queremos adquirir. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu convite, que começou com uma única cláusula: creia na minha palavra e não coma desta árvore. Nós provamos desde o início, Senhor, que temos tremendas dificuldades para ouvir uma só ordem. Nós temos muita dificuldade de ouvir mais de uma ordem. Nós temos muita dificuldade de somente crer. Quando tudo vai bem, Senhor, nós cremos, nós expressamos a nossa fé, a nossa alegria. Quando tudo vai mal, a nossa fé é provada. E aí nem sempre mantemos a nossa vocação. E por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos.
E ajude-nos, Deus, a crescer na fé. Ajuda-nos a olhar para os dramas que enfrentamos, para os desafios que possuímos. Ajude-nos a entender que temos um caminho e o caminho é fé. E que essa fé cresça. E que essa fé seja expandida pelo Teu poder. E que possamos com a fé agradar ao Senhor. Ouve a nossa súplica, Senhor. E ajude-nos com os nossos desafios, os que virão, que continuarão acontecendo. Ajude-nos a crescer na fé. Crescer na fé. Porque o Senhor é bom. Em tempo de angústia, em todo tempo, o Senhor é bom. E nós cremos em Ti.